Antes de começarmos, pare um segundo. Se você acredita que traição sempre cobra seu preço, já deixe um comentário com e se inscreva no canal, porque a história de hoje vai provar uma coisa. Às vezes, a mulher que todos humilham é exatamente a que pode destruir tudo. Naquele salão luxuoso de um hotel em São Paulo, decorado com fitas rosa e flores delicadas para o chá de bebê, ninguém imaginava que a festa terminaria em humilhação pública. Luciana Alves, grávida de 8 meses, segurava as mãos trêmulas enquanto olhava para o papel que o marido acabara de colocar diante dela. Não era um presente. Era um pedido de divórcio. Na frente de mais de 40 convidados, Rafael Costa exigiu que ela assinasse imediatamente. Luciana tentou falar. Tentou pedir um momento a sós. Mas antes que terminasse a frase, paf! O tapa ecoou pelo salão. E enquanto ela cambaleava, protegendo a barriga, a amante de Rafael começou a rir. O que ninguém ali sabia era que aquela mulher humilhada não era apenas uma esposa abandonada. Ela era filha de um dos homens mais poderosos do Brasil. E naquela noite, tudo começou a mudar. O salão ainda estava em silêncio depois do tapa. Ninguém respirava direito. Luciana continuava de pé, uma mão no rosto ardendo, a outra protegendo a barriga. O bebê se mexeu dentro dela, como se sentisse o choque daquela violência. Rafael não demonstrava arrependimento. Pelo contrário. Ele olhava para ela com irritação, como se o verdadeiro problema fosse a presença dela ali. Do outro lado do salão, Carolina apertava o braço dele e ria baixinho. Mas então, uma nova voz cortou o ar. Fria, dura, cheia de desprezo. Eu sabia que essa menina ia acabar envergonhando nossa família. Todos olharam. Dona Helena Costa, a mãe de Rafael, estava caminhando lentamente na direção de Luciana. O salto alto batia no chão de mármore com um som seco. Tac, tac, tac. Os convidados abriram espaço. Ninguém queria ficar no caminho dela. Helena parou bem diante de Luciana e a examinou da cabeça aos pés. O olhar dela era o mesmo de alguém olhando algo sujo. "Olhe para você", disse ela com desprezo. "Chorando na frente de todo mundo." Luciana tentou falar. "Dona Helena, eu só queria conversar." "Conversar?" Helena riu com ironia. "Agora quer conversar?" Ela apontou para a barriga de Luciana. "Você acha que essa gravidez vai prender meu filho?" O salão ficou ainda mais tenso. Luciana sentiu o coração apertar. "Esse bebê é do Rafael", disse ela com a voz fraca. Helena levantou uma sobrancelha. "Tem certeza?" O murmúrio começou entre os convidados. Alguns trocaram olhares desconfortáveis. A acusação estava no ar. Veneno puro. Luciana ficou pálida. "A senhora sabe que isso não é verdade." Mas Helena já não estava ouvindo. Ela se aproximou mais e agarrou o braço de Luciana com força surpreendente. "Chega de espetáculo." Luciana perdeu o equilíbrio por um instante. "Você não é mais bem-vinda aqui." Rafael não disse nada. Nem um gesto. Nenhuma palavra. Ele apenas observava, com Carolina abraçada à sua cintura. Isso foi o que mais doeu. Mais do que o tapa. Mais do que os olhares. A indiferença. Helena começou a puxar Luciana em direção à saída do salão. "Dona Helena, por favor!" Luciana tentou se soltar. "Eu estou grávida." Então deveria ter pensado nisso antes de tentar destruir a vida do meu filho. As portas do salão foram abertas. Do lado de fora, a chuva caía forte sobre São Paulo. Um vento frio entrou no corredor. O vestido claro de Luciana tremia. "Fora", disse Helena, e empurrou. Luciana tropeçou nos degraus da entrada do hotel. A água da chuva imediatamente encharcou seu cabelo, sua maquiagem, suas roupas. Atrás dela, dentro do salão iluminado, Rafael e Carolina estavam parados na porta.
Carolina encostada nele, observando, sorrindo. Luciana colocou as mãos sobre a barriga. A chuva misturava-se às lágrimas. 3 anos de casamento. 3 anos tentando ser uma boa esposa. E tudo tinha terminado ali, naquele degrau molhado. Mas naquele mesmo instante, algo aconteceu. Faróis fortes iluminaram a entrada do hotel. Um carro preto parou. Depois outro. Aí mais um. 3 SUVs luxuosos estacionaram em frente ao prédio. As portas se abriram lentamente. Homens de terno saíram primeiro. E então, um homem de cabelos grisalhos desceu do carro principal. Alto, elegante, com um olhar que misturava dor e uma fúria silenciosa. Luciana levantou o rosto, confusa. E quando reconheceu aquele homem, seu coração parou por um segundo. Pai! Mas dentro do salão, Rafael ainda ria com Carolina, completamente inconsciente de uma verdade. A verdade de que a mulher que ele acabara de humilhar era filha de um dos homens mais poderosos de todo o Brasil. A chuva continuava caindo forte sobre a entrada do hotel. Luciana ainda estava parada nos degraus, molhada, tremendo, tentando entender o que estava vendo. Os faróis dos carros iluminavam a cena como se fosse um palco. Homens de terno formaram um pequeno círculo ao redor dela. Mas Luciana só conseguia olhar para um único rosto. O homem que caminhava em sua direção. Cabelos grisalhos, postura firme, olhar que misturava dor e uma raiva controlada. Ela sussurrou, quase sem voz. Pai. Roberto Almeida parou diante dela. Por um segundo, o poderoso empresário que comandava um dos maiores impérios financeiros do Brasil desapareceu. Ali estava apenas um pai vendo a filha destruída. Ele tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros dela. Luciana. A voz dele era baixa, mas havia algo perigoso escondido naquele tom calmo. Ele levantou lentamente a mão e tocou o rosto da filha. O dedo parou sobre a marca vermelha do tapa. O maxilar dele se contraiu. Por um momento, ninguém falou. A chuva era o único som. Luciana finalmente desabou. E ela segurou a camisa do pai e chorou contra o peito dele. Eu estraguei tudo. Roberto a abraçou com força. Não, minha filha, disse ele. Quem estragou tudo foi o homem que acabou de mostrar quem realmente é. Luciana respirou fundo. As memórias vieram como um filme rápido. 3 anos atrás. Ela tinha 23 anos e queria fugir da vida cercada de seguranças, jantares de negócios e manchetes de jornal. Queria viver como uma pessoa comum. Queria descobrir se alguém poderia amá-la, sem saber quem ela era. Foi assim que conheceu Rafael Costa. Ele parecia diferente. Simples, charmoso, ambicioso. Quando ela contou ao pai que queria viver anonimamente por um tempo, Roberto resistiu. Mas acabou cedendo. 1 ano, ele disse naquela época. Apenas 1 ano. Mas o amor fez Luciana ficar. 1 ano virou 3. E durante todo esse tempo, ela escondeu a verdade. Que era herdeira do Grupo Almeida, um conglomerado que controlava bancos, empresas de tecnologia, emissoras de televisão e projetos imobiliários espalhados por toda a América Latina. Ela abriu mão de tudo. Do dinheiro, do poder, da segurança. Tudo por Rafael. Agora, olhando para o chão molhado, ela percebeu o quanto tinha sido ingênua. Eu achei que ele me amava, murmurou. Roberto levantou o queixo da filha. Alguns homens só amam aquilo que podem usar. Ele olhou para a porta do salão. Lá dentro, através do vidro iluminado, ainda era possível ver Rafael e Carolina conversando e rindo com alguns convidados. Como se nada tivesse acontecido. Como se a mulher que carregava o filho dele fosse apenas um detalhe inconveniente. Os olhos de Roberto ficaram frios. Muito frios. Eu observei tudo, disse ele. Luciana franziu a testa.
tudo? Ele assentiu. Durante 3 anos. Luciana ficou surpresa. O senhor sabia? Eu precisava saber que tipo de homem você tinha escolhido. Ele olhou novamente para a marca no rosto dela. E hoje eu finalmente tive a resposta. Um dos seguranças abriu a porta do SUV. O interior iluminado parecia um refúgio quente em meio à tempestade. Roberto ajudou Luciana a entrar com cuidado. O que vai acontecer agora? Ela perguntou, segurando a barriga. O empresário entrou no carro ao lado dela. O motorista fechou a porta. Os outros veículos ligaram os motores. Roberto entrelaçou os dedos. Seu rosto estava calmo. Calmo demais. Agora, disse ele lentamente, aquele homem vai descobrir algo muito importante. Luciana olhou para ele. O quê? Um pequeno sorriso frio apareceu no rosto de Roberto. Que existem erros que custam tudo. Do lado de dentro do hotel, Rafael levantava um copo de champanhe enquanto Carolina ria de alguma piada. Ele não fazia ideia, nenhuma, de que havia acabado de levantar a mão contra a filha de um dos homens mais poderosos do país e que, a partir daquela noite, a vida dele começaria a desmoronar. Dentro do SUV, o som da chuva batendo no teto criava um silêncio pesado. Luciana estava sentada no banco traseiro, ainda segurando a barriga. O bebê se mexia devagar, como se sentisse o cansaço da mãe. A marca vermelha no rosto ainda ardia. Roberto Almeida observava a filha com atenção. Ele não falou por alguns segundos. Apenas respirou fundo. Você quer voltar para casa? Perguntou ele. Ou quer ir para o hospital primeiro? Luciana limpou o rosto molhado. Estou bem. É só o susto. Ele assentiu. Mas seus olhos continuavam sérios. Eu vi tudo, Luciana. Ela abaixou o olhar. Eu sei. 3 anos, continuou Roberto. 3 anos fingindo ser alguém comum, apenas para ter certeza de que aquele homem te amava de verdade. Luciana apertou os dedos. Eu precisava acreditar nisso. Roberto encostou a cabeça no banco. Eu também queria acreditar. Por um momento, os dois ficaram em silêncio. O motorista ligou o carro. O comboio começou a sair do estacionamento do hotel. Mas antes de o veículo se afastar completamente, Roberto olhou uma última vez para a entrada iluminada do salão. Lá dentro, através do vidro, Rafael ainda estava rindo com alguns convidados, como se nada tivesse acontecido. O olhar de Roberto endureceu. Ele pegou o celular. Discou um número. A ligação foi atendida no segundo toque. Boa noite, Sr. Almeida, disse uma voz masculina do outro lado. Marcos, respondeu Roberto calmamente. Precisamos conversar sobre a empresa Costa Engenharia. Do outro lado da linha, houve uma pequena pausa. Algo aconteceu? Roberto olhou novamente para a filha. Sim. A voz dele ficou fria. Acabou de acontecer. Luciana percebeu o tom diferente. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo que o pai usava quando decidia comprar uma empresa, ou destruir uma. Pai, murmurou ela. Roberto levantou a mão com gentileza. Apenas escute. Ele voltou a falar no telefone. Quero um relatório completo sobre todos os contratos da Costa Engenharia. Financiamentos, investidores, bancos parceiros. Certo, senhor. Também verifique quem são os principais fornecedores. Isso pode levar algumas horas. Você tem até amanhã de manhã. Ele desligou. Timó e Luciana respirou fundo. O senhor não precisa fazer isso. Roberto virou o rosto para ela. Não preciso? Ela tentou explicar. Eu escolhi esse casamento. Eu escondi a verdade. Eu aceitei tudo isso. Roberto a interrompeu com calma. Você aceitou por amor. Ele apontou discretamente para o rosto dela. Mas aquele homem levantou a mão contra minha filha. O carro virou na avenida. As luzes da cidade passavam pelas janelas como flashes rápidos. Roberto continuou.
E há algo que você ainda não percebeu. Luciana franziu a testa. O quê? Ele sorriu de forma quase imperceptível. Rafael Costa acha que é um homem poderoso. Ele sempre acreditou nisso. Mas a empresa dele? Roberto fez uma pausa. Só existe porque nossos bancos aprovaram crédito. Luciana ficou imóvel. O quê? Os investidores da startup dele? Roberto deu um pequeno sorriso. São fundos ligados ao nosso grupo. Ela olhou para o pai, surpresa. Então? Sim, respondeu ele. O castelo dele está construído em terreno que não é dele. O SUV parou em um sinal vermelho. Roberto olhou pela janela por um momento. Depois voltou a falar, quase em um sussurro. Eu dei 3 anos para aquele homem provar que merecia você. Ele suspirou. Hoje ele provou o contrário. Luciana fechou os olhos por um instante. E agora? Roberto cruzou as mãos com tranquilidade. Mas havia algo perigoso naquele silêncio. Agora, disse ele, vamos apenas remover algumas peças. O sinal abriu. O carro seguiu pela avenida iluminada. E no salão do hotel, Rafael Costa ainda brindava com champanhe. Completamente inconsciente de que o homem sentado naquele carro controlava quase tudo que sustentava sua vida. E que, ao amanhecer, o primeiro pedaço do seu mundo começaria a cair. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo parecia estranho. Claro demais, calmo demais. Para Rafael Costa, no entanto, tudo parecia normal. Ele estacionou seu carro em frente ao prédio moderno da Costa Engenharia, na Avenida Faria Lima, com o mesmo passo confiante de sempre. Terno caro, relógio importado, telefone tocando sem parar. Na cabeça dele, a noite anterior já estava resolvida. O divórcio seria rápido. Luciana receberia uma pequena pensão, e Carolina finalmente ocuparia o lugar que merecia ao seu lado. Simples assim. Mas algo começou a parecer diferente no momento em que ele entrou no prédio. A recepcionista, que sempre sorria para ele, evitou olhar diretamente em seus olhos. Bom dia, Sr. Costa, disse ela, seca. Rafael franziu a testa. Algum problema? O conselho pediu que o senhor vá imediatamente para a sala de reuniões. Ele deu de ombros. Reunião logo cedo. Ótimo. Entrou no elevador. As portas se fecharam. Enquanto subia, Rafael mandou uma mensagem para Carolina. Depois do almoço, vamos comemorar. Tudo resolvido. Ela respondeu com um emoji de taça de champanhe. O elevador abriu no último andar. Mas quando Rafael entrou no corredor principal, algo estava errado. Funcionários cochichavam. Alguns olhavam para ele e rapidamente desviavam o olhar. A porta da sala de reuniões estava aberta. Ele entrou e parou imediatamente. 12 executivos estavam sentados ao redor da mesa de madeira escura. Mas não era isso que fez o sangue dele gelar. Era o homem sentado na cadeira principal. Cabelos grisalhos, postura elegante, olhar frio. Roberto Almeida. E o nome era conhecido por qualquer empresário do país. Fundador do Grupo Almeida, um conglomerado que controlava bancos, empresas de tecnologia, construtoras, canais de televisão e bilhões em investimentos. Rafael ficou imóvel. Senhor Almeida? Disse ele, tentando manter a compostura. Eu não sabia que teríamos essa honra hoje. Roberto não sorriu. Apenas apontou para a cadeira vazia. Sente-se, Sr. Costa. A voz era calma, mas pesada. Rafael obedeceu. O silêncio na sala era quase sufocante. Roberto cruzou as mãos sobre a mesa. O senhor sabe por que está aqui? Rafael forçou uma risada curta. Imagino que seja sobre algum projeto de investimento. Roberto inclinou levemente a cabeça. Sim. Ele fez um gesto para um assistente. A tela gigante na parede se acendeu. E então apareceu uma imagem. Um salão de hotel. As decorações cor-de-rosa. Convidados parados.
Rafael reconheceu imediatamente. Era a festa da noite anterior. O vídeo começou. Luciana segurando os papéis do divórcio. Os convidados em silêncio. E então, o tapa. O som ecoou pela sala. Ninguém respirou. O vídeo continuou. Mostrou Carolina rindo. Mostrou Helena puxando Luciana pelo braço. Mostrou a porta sendo aberta. Mostrou Luciana sendo empurrada para fora na chuva. Quando a gravação terminou, a sala ficou completamente em silêncio. Rafael estava pálido. Isso não é o que parece, murmurou ele. Roberto finalmente falou. A voz dele estava mais baixa agora, mais perigosa. Aquela mulher que o senhor acabou de agredir. Ele fez uma pausa. Os olhos dele perfuravam Rafael. É minha filha. Rafael sentiu o mundo girar. O quê? Roberto não desviou o olhar. Luciana Almeida. Fanny, o sobrenome caiu na sala como uma bomba. Rafael tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Então Roberto empurrou um envelope sobre a mesa. Dentro desse envelope está o primeiro relatório financeiro da sua empresa. Rafael abriu com mãos trêmulas. E o que viu fez seu estômago despencar. Linhas de crédito suspensas, investimentos retirados, contratos congelados. Roberto levantou-se lentamente. O senhor queria divorciar minha filha e deixá-la sem nada. Ele caminhou até a porta. Agora, ele olhou para trás uma última vez. O senhor vai descobrir como é ter exatamente isso. Nada. E naquele momento, Rafael Costa percebeu que a verdadeira tempestade ainda nem tinha começado. Rafael ficou sentado na sala de reuniões por alguns segundos depois que Roberto Almeida saiu. O silêncio era pesado. Ninguém na mesa dizia nada. Os executivos apenas observavam. Alguns com pena. Outros com uma satisfação difícil de esconder. Rafael respirou fundo. Tentou recuperar o controle. Isso é um exagero, disse ele, tentando soar firme. A empresa é sólida. Ninguém respondeu. Um dos diretores pigarreou. Senhor Costa, talvez o senhor devesse verificar seu telefone. Rafael pegou o celular. Havia dezenas de notificações, e-mails, mensagens, chamadas perdidas. O primeiro e-mail era do banco que financiava o principal projeto da Costa Engenharia. Revisão imediata da linha de crédito. O segundo era de um fundo de investimento. Suspensão temporária de capital. O terceiro, cancelamento de parceria. Rafael sentiu o coração acelerar. Isso deve ser algum erro. Mas então o telefone tocou. Era o diretor financeiro da empresa. Rafael, disse a voz do outro lado. As nervosa. Precisamos conversar agora. Estou em reunião. Não, você não entende. A voz ficou ainda mais tensa. O banco acabou de exigir o pagamento imediato da dívida do projeto de Campinas. Rafael congelou. Quanto? 120 milhões de reais. O telefone quase caiu da mão dele. Isso é impossível. Não é. O diretor financeiro continuou. E tem mais. 2 investidores retiraram o capital da startup de tecnologia. O quê? Eles disseram que receberam ordens do grupo controlador. Rafael não precisava perguntar qual grupo era esse. O Grupo Almeida. O chão parecia desaparecer sob seus pés. Mas a avalanche ainda não tinha terminado. O celular vibrou novamente. Uma mensagem de Carolina. Rafael abriu imediatamente. Mas o que ele viu fez seu estômago virar gelo. Uma captura de tela. Saldo bancário. R$0. E abaixo da imagem havia apenas uma frase. Seu sogro congelou tudo. Estou indo embora, não me procure. E uma foto. Carolina dentro de um avião. Óculos escuros, sem olhar para trás. Rafael ficou olhando para a tela por vários segundos. Aquela... ele murmurou. Aquela traidora. Mas no fundo ele sabia. Ela nunca esteve ali por amor. Outro telefone tocou. Agora era a mãe dele.
Rafael atendeu. Helena não estava chorando. Ela estava gritando. Rafael, o que você fez? Mãe, calma. O clube cancelou minha associação. Rafael franziu a testa. O quê? Disseram que o novo proprietário comprou o clube esta manhã. Ela respirou com dificuldade. E ele mandou dizer que eu não sou mais bem-vinda. Rafael já sabia a resposta. Quem comprou? O silêncio do outro lado durou apenas 2 segundos. Almeida. A palavra caiu como um martelo. Helena continuou. E a empresa? O banco está ligando sem parar. O que está acontecendo? Rafael não tinha resposta. Ele desligou lentamente. Na sala de reuniões, todos continuavam observando. Um dos executivos falou com cuidado. Senhor Costa, talvez seja melhor preparar um comunicado. Rafael levantou devagar. As pernas pareciam pesadas. Isso não acabou. Mas até para ele, aquelas palavras pareciam vazias. Quando saiu da sala, o corredor parecia diferente. Funcionários que antes o cumprimentavam, agora cochichavam. Alguns até filmavam discretamente com o celular. A notícia já estava se espalhando. O vídeo do tapa. A ligação com o Grupo Almeida. A queda. Rafael entrou no elevador. Sozinho. Quando as portas se fecharam, ele finalmente percebeu algo que nunca havia imaginado. Na noite anterior, ele acreditava que estava se libertando de um problema. De uma esposa inútil. Agora começava a entender a verdade. Ele não havia perdido apenas um casamento. Ele tinha acabado de provocar a ruína da própria vida. E aquela era apenas a primeira onda da tempestade. Porque em algum lugar da cidade, Luciana estava assistindo tudo acontecer. Em silêncio. E a próxima decisão dela poderia definir até onde aquela queda iria. 6 meses podem parecer pouco tempo. Mas para Rafael Costa, 6 meses foram suficientes para destruir tudo que ele acreditava ser sua vida. O homem que antes caminhava pelos corredores de escritórios luxuosos, agora andava pelas ruas com passos pesados. O terno caro tinha sido vendido. O relógio também. Até o carro. A Costa Engenharia, que ele costumava chamar de Império da Família, e agora existia apenas em documentos de falência. E o pior de tudo, o vídeo. Aquele maldito vídeo. O momento em que ele levantou a mão contra Luciana tinha se espalhado pela internet. Empresários comentavam, clientes se afastavam, portas se fechavam. Seu nome havia se tornado sinônimo de escândalo. Naquela manhã cinzenta, Rafael estava parado diante de um prédio de vidro gigantesco. Almeida Tower, a sede do grupo que controlava metade do mercado financeiro do país. Ele respirou fundo. As mãos tremiam. Mas mesmo assim, entrou. O saguão parecia outro mundo. Piso de mármore. Funcionários elegantes andando de um lado para o outro. Rafael se aproximou da recepção. Eu preciso falar com Luciana Almeida. A recepcionista levantou os olhos. Ela o reconheceu imediatamente. Todo mundo reconhecia. Um momento. Ela pegou o telefone. Senhora Almeida, seu ex-marido está aqui. Silêncio. Rafael sentiu o coração bater mais rápido. Alguns funcionários já estavam olhando na direção dele, sussurrando, esperando. Então o elevador abriu, e Luciana saiu. Rafael quase não a reconheceu. Ela caminhava com calma. Postura firme, elegante, segurando um bebê nos braços. A filha que ele nunca tinha visto. Por um segundo, Rafael não conseguiu falar. Luciana parou a alguns metros dele. Rafael. A voz dela era tranquila, fria. Eu não esperava te ver aqui. Ele caiu de joelhos, no meio do saguão, sem se importar com quem estava olhando. Luciana, por favor. A voz dele tremia. Eu perdi tudo. Ela não respondeu. Apenas observou. Rafael continuou. Meu trabalho, minha casa, tudo acabou. Ele apontou para o bebê. E minha filha, eu nunca nem pude conhecê-la.
Luciana apertou a criança contra o peito. Isso foi escolha sua. Rafael balançou a cabeça rapidamente. Eu errei. Eu sei. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu estava cego, orgulhoso, idiota. Algumas pessoas no saguão já paravam para assistir. Ninguém falava. Rafael respirou fundo. Eu só preciso de uma chance. Luciana inclinou levemente a cabeça. Uma chance para quê? Ele hesitou. Então disse as palavras que jamais imaginou pronunciar. Eu posso abrir mão da guarda da minha filha. O saguão ficou completamente silencioso. Se você me ajudar a recomeçar. Luciana ficou imóvel por um segundo. Depois repetiu lentamente. Você quer vender seus direitos de pai por dinheiro? Rafael abaixou o olhar. Eu não tenho mais nada. Luciana respirou fundo. Então se aproximou alguns passos. O suficiente para que ele pudesse ver o rosto da filha. Rafael, disse ela com calma. Durante 3 anos eu te dei amor. Ela fez uma pausa. Mas você preferiu dinheiro. Ele levantou o rosto, desesperado. Eu mudei. Luciana olhou diretamente nos olhos dele. Não. A resposta foi suave, mas firme. Você apenas perdeu tudo o que tinha. 2 seguranças se aproximaram discretamente. Luciana virou-se para ir embora. Mas antes de entrar no elevador, disse uma última frase. Minha filha vai crescer sabendo seu valor. As portas começaram a fechar. Rafael tentou falar algo, mas já era tarde. O elevador subiu e ele ficou sozinho no saguão. Percebendo que havia perdido não apenas uma fortuna, mas a única família que realmente poderia ter amado. 5 anos se passaram desde aquela noite chuvosa, que mudou tudo. E na vasta propriedade da família Almeida, nos arredores de São Paulo, as folhas de outono dançavam lentamente sobre o jardim bem cuidado. No meio delas corria uma menina pequena, rindo com alegria pura. Seu nome era Esperança. Com apenas 5 anos, ela já era a luz da vida de sua mãe. Luciana observava a filha da varanda da casa principal. O vento leve movia seus cabelos, mas seu rosto estava tranquilo, diferente da mulher quebrada que um dia saiu chorando de um hotel. Muita coisa havia mudado. Luciana agora era diretora executiva do Almeida Média Brasil, uma das empresas mais influentes do grupo da família. Mas o maior orgulho dela não era o cargo, nem o poder. Era a filha correndo no jardim. Mamãe, olha! Gritou Esperança, mostrando uma folha vermelha perfeita. Luciana sorriu. É linda, meu amor. Nesse momento, Roberto Almeida aproximou-se devagar. Ele carregava um envelope nas mãos. Chegou hoje, disse ele calmamente. É dele. Luciana já sabia quem era. Ela abriu a carta. A escrita era irregular, cansada. Rafael escrevia de um abrigo para pessoas sem teto em outra cidade. Não pedia dinheiro, não pedia perdão, apenas confessava algo que aprendera tarde demais. Que o maior erro de sua vida não foi perder a fortuna. Foi perder a única mulher que o teria amado mesmo sem dinheiro. Luciana dobrou a carta lentamente. Não havia ódio em seu coração. Apenas uma paz silenciosa. Ela olhou novamente para a filha correndo pelo jardim. E finalmente entendeu algo. A história dela nunca foi sobre vingança. Foi sobre descobrir o próprio valor. Algumas tempestades não vêm para nos destruir. Elas vêm para nos ensinar a caminhar mais fortes depois da chuva. A lição de vida. A vida tem uma maneira silenciosa de revelar quem realmente somos. Algumas pessoas confundem paciência com fraqueza. Confundem bondade com ingenuidade. E acreditam que podem humilhar alguém sem consequências. Mas a verdade é simples. Quem planta desprezo, colhe solidão. Luciana não venceu porque tinha dinheiro ou poder. Ela venceu porque nunca perdeu sua dignidade. Mesmo quando foi traída. Mesmo quando foi humilhada. Ela escolheu continuar sendo quem era.
E essa é a verdadeira força. Para quem está ouvindo esta história hoje, lembre-se: nunca julgue o valor de alguém pela aparência ou pela posição que ocupa naquele momento. A pessoa que hoje parece frágil pode carregar uma força que você nem imagina. E, acima de tudo, nunca traia quem te oferece amor verdadeiro. Porque dinheiro pode ser reconstruído, negócios podem recomeçar, mas um coração quebrado, às vezes, é uma porta que se fecha para sempre.